Um ano de programa, mais de 150 histórias empreendedoras. Mais de 50 profissionais foram convidados da nossa sala de visitas. Hoje vamos rever histórias de dificuldades e conquistas do sucesso profissional e pessoal. Seja bem-vindo ao baú de experiências do Espaço Empreendedor. Quando idealizamos o Espaço Empreendedor, pensávamos num programa para orientar quem quer abrir ou já tem um negócio. Mas em um ano conseguimos muito mais do que isso. Aqui, o empreendedor compartilha experiências e conta o que fez e ainda faz para alcançar o sucesso. Muitas histórias foram apresentadas no nosso programa, que tem cumprido com o objetivo de mostrar às pessoas que, de um jeito simples e com criatividade, todos podem se tornar profissionais em destaque no mercado de trabalho. E hoje nós vamos rever alguns dos empreendedores e empresários que driblaram as dificuldades e conquistaram o tão sonhado reconhecimento. Sempre assim, eu tento ter sempre na minha cabeça assim, sei que nada sei. Então, tudo que uma pessoa mais experiente está me passando, eu coloco no meu HD e vou carregando aquilo assim com o máximo, humildade, sempre para a gente não esquecer que da vida todo dia a gente aprende uma coisa nova. É com a junção da célebre frase do famoso filósofo Sócrates e o nome de um componente das novas tecnologias que Renata Aguilera exemplifica a sua humildade na busca pelo aprendizado todos os dias. Você contaria o pulo do gato da sua empresa? O empreendedor Fernando Badim conta a receita, mas não revela o segredo do sucesso. E é um ciclo, né, mãe? É um ciclo, claro, né? Com certeza. Tem que dar continuidade. Ela que me ensinou sempre tudo no padrão. isso. Ela que me ensinou a trabalhar assim direitinho. Graças a Deus. A senhora me falou que tem até aí a história do forno, que foi aos poucos. Começou com forninho de casa. Com meu forninho de cozinha mesmo, tabuleiro por tabuleiro, tudo pouquinho. Depois de algum tempo eu consegui comprar um forno meio industrial para dar uma produção maior. E hoje, graças a Deus, depois que eu passei para os meus filhos, eles estão aí com forno já industrial mesmo. Isso para mim me dá muita alegria, Era num muita quartinho, satisfação. a gente fazia no quartinho de empregada. Eu fazia no quartinho de empregada, porque eu nunca tive empregada, então eu usava o quartinho para adaptação. Uma estante, uma bancada e a maquininha e um forno só. Ia pro tanque para fazer recheio. Então era difícil, é difícil para todo mundo no começo. Hoje esse espaço, junto com ela, a gente conquistou, né, mãe? Essa aqui é a Kive, a minha esposa, é quem produz atualmente. Dedicada, aprendeu rápido, se dedicou. Econômica, caprichosa. Sabe aquela mulher assim, pau pra toda obra, mulher que pode contar? É a minha esposa, a Kive, ela tá... Pra ela eu ensinei o pulo do gato, tá? Tive que ensinar, né? Mas mesmo ensinando todo dia, foi quase um mês. Ela já fez outro pulo do gato. Eu acho que pode diminuir sim. Na verdade, você tem que juntar o útil ao agradável. Mas não sei se deixaria de comprar, porque é um período já que as pessoas estão querendo consumir, querendo comprar. Mas o ideal é realmente ter uma lealtização moderna, agressiva e dinâmica. Vocês têm um profissional preparado para isso, específico, só para separar cada produto no seu lugar, decoração, observar tudo isso semanalmente? Como que funciona aqui? Na verdade, a prioridade, né, o nosso tema é o ano todo, né? O objetivo maior da Superpão é estar sempre surpreendendo os seus clientes. Então nós temos um decorador que vem todas as segundas e sextas, justamente para quando você chegar na Superpão, ser surpreendido. E com certeza, tanto nas gôndolas, cursos, né, a gente está sempre fazendo essa dinâmica de colocar produtos certos na hora certa. Normalmente é bom marcar com antecedência, né? Porque a gente às vezes já tem coisa marcada até para o ano que vem. Então é muito importante, porque se for em cima da hora, infelizmente a gente não vai poder atender. Qual o tempo de antecedência que você recomenda? Olha, as pessoas costumam ligar no próximo de uns 6 meses, mais ou menos, 8 meses, aí com antecedência, né? Às vezes até um ano. Só tem um probleminha. E esse povo assim que decide casar de última hora? Casamento de última hora, a gente até, dependendo da disponibilidade, a gente tem mais equipamentos, só que eu mesmo gosto de fazer o trabalho, né?
Quando não tem jeito, a gente procura pôr uma segunda equipe, que é para poder atender, para não deixar o casal na mão, né? Porque, afinal de contas, a gente está lidando com os sonhos das pessoas. Né? E são muitos sonhos, né, Muitos Marcelo? sonhos. Olha, na hora de contratar um profissional, ele tem que ser um profissional qualificado, que já tem experiência no mercado, né? E não pegar um aventureiro, né? Que acaba fazendo um trabalho e já aconteceu casos aqui de clientes ligarem para a gente porque fizeram um trabalho ruim, né? E querendo que a gente conserte, né? Quer dizer, então a dica é você ter procurar certa pessoa para poder fazer aquele trabalho. E hoje vamos conhecer um empreendimento onde os empreendedores compartilham aprendizado em prol de seus objetivos. A música Imagine serve de inspiração para muitas situações, mas a principal delas é o incentivo à união. Mas qual era o objetivo de John Lennon ao compor e interpretar essa música? Empreendedor, como muitos que conhecemos, o músico britânico era sonhador e sempre considerou não ser o único. Ele queria que todos se juntassem para vivermos em prol de um objetivo só. E é isso, o objetivo em comum, que muitos empresários da cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, buscam colocar em prática. A gente tem que ter um objetivo, definir bem esse objetivo e acreditar muito no teu potencial, né? Como pessoa, como profissional, né? E buscar muita coisa, né? Porque precisa muito de disciplina, persistência, né? A gente tem que ser persistente e acreditar naquilo que a gente é. Simone Cristine encontrou uma forma de complementar a renda familiar com a fabricação de trufas caseiras e já tem clientela garantida em Nova Friburgo. Às vezes o empreendedor só precisa de um incentivo para colocar uma ideia de negócio em prática. Simone Cristine teve o incentivo do marido Fábio Ambrosio para produzir trufas. Ela confessa que no início tentou colocar outras tarefas em prática, mas acabou fazendo um curso e hoje fabrica chocolates. Na verdade, eu já tinha uma empresa em São Paulo e de roupas, que eu vinha fazer compras aqui em Friburgo de lingerie e para vender lá. Aí quando eu conheci Friburgo, quis morar em Friburgo, eu despertou a ideia assim de o que eu posso estar fazendo aqui em Friburgo. Aí busquei as ideias, os cursos, tudo lá em São Paulo e resolvi fazer chocolate. Estava meio assim, eu não sabia se eu fazia, não sabia se ia dar certo, mas o meu marido incentivou bastante, falou que achava que era bom, porque eu tinha criança pequena ainda e era uma coisa que dava para estar fazendo em casa, né? Aí eu comecei a fazer o chocolate aqui e foi bem aceito, porque a gente trabalhava com produtos de qualidade, trabalha, né? Produtos de qualidade e tem dado certo. Unir a família e o prazer de cozinhar. Esse era o sonho de Cecília da Costa. Ela tem a família unida, cozinha para a família, no restaurante e se sente realizada, porque conseguiu aliar tudo isso em um só negócio com os 3 filhos, que hoje contam a sua história. É acreditar muito no trabalho, né? Muito no trabalho, na dedicação, né? E em momento algum vacilar, né? Nós fundamos a casa aqui há 6 anos, né? E por alguns momentos, né? Nós filhos, né? Tivemos momentos de insegurança, né? Será que a coisa é pra gente mesmo e tal? E ela, sem arrogância, sem prepotência nenhuma, nunca vacilou. Ela sempre falou, não, isso vai dar certo porque a gente vai trabalhar bem, a gente vai trabalhar com amor. Então eu diria que essa fé no que se faz assim é a maior característica dela. Na chegada do Natal, as pessoas correm para o comércio para fazerem suas compras. Alguns deixam para a última hora e o comércio, atento à demanda, desde já se organiza para atender os clientes. Eliandro, qual a colaboração do shopping para atrair clientes nesse fim de ano? Nós fazemos uma reunião com o Conselho Consultivo do Shopping, a direção do shopping e com a empresa de marketing do Friburgo Shopping para a gente estudar e pensar numa campanha que atraia, que faça com que o público fique mais
confortável de vir fazer compras nas lojas do Friburgo Shopping. Gilson, tem alguma estratégia para atender os clientes que chegam de última hora? Tem. O mês de dezembro ele é totalmente diferente de qualquer outro mês no ano. E a quantidade de vendas que acontece, ela chega a ser 3 vezes mais do que qualquer outro mês do ano. Para isso, nós somos obrigados a ter mais vendedores, nós somos obrigados a comprar mais e temos que ter toda uma estrutura. Heitor, você tem alguma estratégia específica para atender os clientes que deixam para a última hora? A estratégia é a mesma que eu tenho para qualquer dia normal, para qualquer dia comum. É tratar bem o cliente, é receber bem o cliente, não criar dificuldade de modo algum, porque o cliente é a chave mestra da nossa empresa. Então não tem estratégia. A estratégia é um comportamento regular que a gente tem no tratamento com o cliente, no relacionamento com o cliente. Então eu acho que a estratégia é essa, é a estratégia que você tem que adotar para trabalhar o ano inteiro. E no final do ano tem que ter um pouquinho mais de paciência, o nosso horário se estende um pouco mais. Nós ficamos um pouco mais cansados e nós não podemos deixar interferir o nosso cansaço no atendimento, no relacionamento com o nosso cliente. E quanto ao estoque, é possível preparar um estoque que atenda aos clientes, mas que também não deixe sobrar? É possível, mas não é uma tarefa simples. Sempre erramos. Muito raro a gente conseguir fazer essa previsão de estoque, buscar os produtos que o cliente precisa e que a gente imagina que ele vai gostar, que ele vai desejar, e a gente ter na quantidade exata que todos os clientes buscariam ou não. Mas você tem, no caso, dois tipos de empresa. Você tem as mercadorias e tem também o salão. O salão exige um pouco mais, né, no fim do ano. O salão exige um pouco mais do quadro de pessoal, né? O pessoal trabalha bastante, principalmente pertinho do Natal e pertinho da passagem de ano, né? Onde as pessoas vêm se preparar para a passagem do ano. Então existe uma correria muito grande, as pessoas querem estar bem. Conhecemos muitas histórias de sucesso, mas também temos um espaço dedicado a dar dicas e ajudar os nossos telespectadores que querem inovar nos negócios. No próximo bloco, vamos rever alguns assuntos tratados na nossa sala de visitas. Aqui na sala de visitas recebo diversos profissionais que dão dicas de como o empreendedor pode colocar suas ideias em prática e como o empresário pode administrar melhor o negócio. Confira alguns dos assuntos que foram destaque por aqui. Marcos Luterbach. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Luzane. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui expondo, a gente debatendo um pouquinho sobre esse assunto aí que tomou uma dimensão muito grande nos últimos anos aqui no nosso país. Comparamos o casamento com uma empresa. Guardando as devidas proporções, mas comparando lá na frente, o casamento ele é bem parecido com a empresa é bem parecido com o casamento. Porque todos dois requerem planejamento, administração, comportamento, tudo aquilo que um arrasta o outro puxa o outro. Vamos lá, o casamento. Você precisa de quê? Planejamento financeiro. Você precisa de planejamento até condição temperamental, condição emocional. A empresa, você precisa de quê? Planejamento, investimento financeiro, investimento imobiliário, investimento em recursos humanos. O casamento, você tem que investir nisso tudo também, mas de uma forma um pouco diferente. Só que os dois, no fim, eles requerem a mesma coisa, ou seja, requerem a administração de alguma coisa. Falamos sobre legalização de empresas. O tempo de legalização
é independente da atividade que você vai abrir. Então, o que eu sugiro é que a Fabiola ela procure um profissional competente da área que vai poder auxiliá-la no processo de legalização e fazer todo o acompanhamento até a empresa estar registrada. Mas ela pode buscar algumas informações no Sebrae para que ela chegue no contador já com algumas informações em mente? Pode. No Sebrae a gente tem diversas informações, tanto do Simples quanto do empreendedor individual. Ela pode buscar as informações conosco. Mas tem muitas pessoas ainda que acham que o Sebrae legaliza, faz todo esse processo de legalização e entrega a empresa registrada. Não, o Sebrae só auxilia, passa todas as informações que sejam da parte de legalização, mas todo o trabalho tem que ser feito pelo contador, que é o profissional responsável pela área de legalização. Planejamento financeiro também foi pauta por aqui. A orientação básica para qualquer empreendedor é elaborar o seu plano de negócios, né? O plano de negócios ele contempla todo o estudo do perfil do empreendedor, do mercado em que ele vai atuar e também tem o plano financeiro do negócio. É uma forma dele simular o que vai estar acontecendo, né, no negócio dele após estar aberto e após estar funcionando, tendo movimentações. E eu vou fazer o papel agora de pessimista. E se o meu plano de negócios não der certo, como que eu vou recorrer? Um plano de negócios não é um livro fechado, né? Ele pode ser modificado. Obviamente, essas modificações devem seguir algumas informações colhidas no mercado, colhidas no próprio negócio, acerca de prazos, acerca de preços, né? Custo de mercadoria. E essas informações coletadas, elas podem realimentar o plano de negócios, aquela planilha financeira, para propiciar um melhor planejamento do negócio, com ele em movimento, com ele em andamento, né? A motivação teve seu espaço num bate-papo. Obrigado ao UOL TV pelo convite e a vocês também pelo belíssimo programa que tem feito. Obrigada. Olha, Valdir, na nossa entrevista anterior com o senhor Carlos Leonel, Carlinhos, como todo mundo já conhece, ele estava falando que valoriza os funcionários e que gosta de estar sempre qualificando. Sim. Então, a gente vai falar de motivação de equipes. Essa valorização, essa qualificação que o seu Carlinhos está sempre buscando, é também uma motivação? A qualificação hoje ela é a principal ferramenta de motivação dos funcionários, né, dos colaboradores. Agora, o mais importante é que a capacitação dos funcionários ela sirva como uma ferramenta de motivação após o treinamento também, porque muita gente faz uma capacitação para os funcionários, aquilo ali motiva todo mundo, mas logo depois isso se perde. Então, o ideal é que fez um treinamento com o pessoal, que você elabore algumas estratégias para que eles não esqueçam do que eles aprenderam. Seja contínuo, né? né? Que seja contínuo e que sempre tenha alguma regra na empresa que leve os funcionários a pensar um pouquinho, e refletir um pouquinho e debater aquilo que eles aprenderam no treinamento. A abertura de novas empresas também teve destaque. Muito obrigado ao UOL TV por esse convite, está esclarecendo algumas dúvidas, né, dos grandes empreendedores da nossa cidade. Vamos começar logo pelaquela que é a mais... Quais são os tipos de empresas mais procurados hoje? Hoje nós podemos citar, né, por causa do governo, através da lei complementar que ele criou, a 123, onde criou o microempreendedor individual, e aí tem se procurado muitos empresários ao nosso escritório, mas nós temos legalizado bastantes empresas dentro do setor, firmas individuais e sociedades empresárias limitadas. É interessante a gente falar, né, Alexandre, que vocês têm também um trabalho de orientação, é uma espécie de ONG que vocês trabalham. Na verdade, o profissional Afonso Quintino da Costa, que é o dono da AQC Contabilidade, ele tendo em vista, vendo grandes empresários que tinham medo de se formalizar, estão na informalidade, ele criou um projeto chamado Apareça e Cresça, onde apoia e incentiva esses profissionais que estão na informalidade de vir para a legalidade. Diante desse fato, nós temos profissionais liberais que disponibilizam do seu tempo, né, dentro do escritório, para poder dar toda a parte de consultoria e orientação para a legalização, desde o primeiro passo até o final da sua legalização. E para não restar dúvidas, também recebemos alguns contadores. Paulo, para a gente começar o nosso assunto aqui, o pessoal está falando da dificuldade, mas qual será o maior bicho de 7 cabeças da nota fiscal eletrônica?
As empresas, os empresários estão achando que é uma dificuldade muito grande, que é realmente um bicho-papão, né? Mas eu acho que é questão de adaptação. Todos vão ter que se adaptar, é uma realidade, não tem como fugir, jeitinho não existe mais, aquele jeitinho brasileiro, e é questão que se preparar para isso com antecedência, não deixar acontecer isso em cima da hora, porque tem que se adequar às formas novas. Planejamento, né, Paulo? E uma coisa que você estava falando comigo hoje, antes da nossa conversa, é que o Brasil já vem sendo preparado aí já há mais de 10 anos, né? Nas palestras que nós fomos, com auditores da Receita, né, com palestrantes, desde 90 eles já vêm preparando aí uma reformulação na área fiscal, né? E parece que é distante, que tinha aqueles computadores antigos e tudo mais, mas realmente isso aí é uma coisa já de longa data. A segurança no trabalho está presente nas empresas e aqui na sala de visitas. Tecsegurança nada mais é do que proteger a capacidade física de trabalho do trabalhador dentro de uma empresa, né? Com cursos, palestras e sempre preocupado com os riscos no ambiente de trabalho, podendo eliminar ele o máximo possível para evitar essas doenças futuras ou algum acidente de trabalho. Na verdade, a segurança do trabalho ela vai muito na questão da normalização. Então, se não falha a memória, seria o Seiketsu dos 5S, a questão da normalização. Nós lidamos com normas. Nós somos obrigados a seguir regras baseadas em quê? Na Lei 6.404/76, que ela normatiza, né, a apresentação de um balanço, por exemplo. E assim, na parte também de alimentação, na parte de saúde, né, medicamentos. Para quem quer abrir um negócio, falamos sobre as novas tendências do mercado. Essas tendências de negócios, né, elas surgem de acordo com as mudanças de necessidades do perfil do consumidor. E a Vera, né, ela está partindo para um segmento que é o negócios verdes, que a gente fala também que é um consumo saudável, né? E aí inclui os produtos orgânicos, né? Os consumidores procuram muito esse contato com produtos saudáveis, produtos que envolvam a natureza, né? E aí a gente tem um outro consumo também, que é um nicho de mercado interessante, que é o consumo responsável, né? As empresas, as pessoas hoje em dia procuram empresas que trabalham com responsabilidade social, né? Então, diante disso, a gente tem tido diversas premiações, né? Ano passado a gente teve o Prêmio Destaque da Moda aqui em Friburgo, que tem uma categoria de responsabilidade social. Então, assim, as empresas também ganham mercado trabalhando com responsabilidade social. A qualificação é necessidade nas empresas, por isso, assunto de destaque do Espaço Empreendedor. Sem dúvidas, é fundamental hoje que todos os profissionais, independente do nível hierárquico que ele ocupe dentro de uma empresa, da função que ele realize, que ele busque sempre ampliar os seus conhecimentos e as suas habilidades, né, que não necessariamente precisam ficar limitadas à função atual dele. E falamos também sobre a história que envolve produtos e serviços. Por que esses bares de café hoje dão certo? Porque já existia uma vontade de tomar café, mas não é só por causa do gosto do café, nem pelas propriedades que ele possa ter como estimulante, mas é uma questão cultural, entendeu? Ir tomar um café é uma coisa que nós todos, quando alguém diz, vamos tomar um café, todo mundo entende o que é isso. E tivemos muito mais assuntos por aqui. Afinal, um ano é pouco tempo para quem busca conhecimentos. Seminário de empreendedorismo. Ele foi criado há cerca de 22 anos pela ONU. A ONU, na verdade, fez uma pesquisa entre os empresários de sucesso e descobriu que esses empresários do mundo todo, eles têm características em comum. O empreendedor, né, que trabalha com a sazonalidade, ele tem que ter um planejamento, né, dos seus recursos, da aplicação do seu recurso no empreendimento, tem que ser um planejamento bem rigoroso, né? É um movimento que surgiu no país já há 25 anos. Aqui em Friburgo, a nossa incubadora, que faz parte do Instituto Politécnico da UERJ, tem 15 anos de atuação. E costuma até ter um slogan, uma foto fala por 1000 palavras, não é isso? Você sempre se mantém à frente, né, do concorrente, né, e você
sempre se preocupa, né, com o seu cliente, né, em continuar, né, em manter a fidelidade, em atender melhor. É verdade, Luzene. Realmente nós, no nosso município, nós temos algumas peculiaridades interessantes, principalmente no segmento agrícola, né? O Sebrae, ele vem com uma estratégia nova, a partir desse segundo semestre de 2010, no sentido de se aproximar cada vez mais do seu público. Tem empresas que fazem o mesmo produto ou oferecem o mesmo serviço. O prêmio, você pode se inscrever, eu trouxe até a ficha de inscrição, também trouxe o questionário. Você pode se inscrever através do site prêmiompe.sebrae.com.br. Em relação à oportunidade, muitas pessoas pensam que a oportunidade, ela está ali, você tem que identificá-la e tirar proveito dela. Mas, na verdade, eu digo que a oportunidade, mais do que você... Nós estamos aqui ainda convivendo com o nosso cenário novo. Você é aí o nosso terceiro convidado. Muito obrigado. Daqui a pouco, vamos continuar revendo as histórias de sucesso que conhecemos aqui no Espaço Empreendedor. Aqui no Espaço Empreendedor, nós vimos que Nova Friburgo tem muitas histórias de sucesso, reconhecimento e principalmente trabalho com dificuldades para alcançar os objetivos. Ao longo desse ano, nós conhecemos muitas delas. Vamos relembrar um pouco mais? Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me. Adriano José, todo mundo já conhece o profissional, mas a história não. Como que começou a sua ideia de fotografia, do empreendimento? Bem, Luzene, isso começou há exatamente 10 anos, quando eu vim morar em Friburgo. Eu já, na minha cidade natal, em João Pessoa, eu já fotografava, mas fazia isso como bico. E vir a Friburgo foi para passar uns 3 meses apenas. Eu sou administrador da empresa e vim ajudar um parente, meu cunhado, no empreendimento que ele tinha. Denis Santarém aposta neste mercado e fabrica lingeries para grandes magazines. Vamos conhecer a história dele? A moda sempre impôs seu estilo à beleza e vice-versa. Até o início do século XX, a mulher sofreu muito em nome dos padrões estéticos. As peças de lingerie, ao contrário da função que exercem hoje, deixar o corpo da mulher mais bonito e sexy, foram usadas para esconder o corpo. Hoje, tudo está mudado e os empreendedores podem apostar num mercado com muitas coleções anuais. A produção de Denis Santarém é decidida pelos clientes. No nosso caso, que trabalhamos com magazine, né, uma parte, né, vem até do que parece na mídia. E a outra ela é desenvolvida através de pesquisa que os magazines fazem fora do país, dentro do país mesmo. E aí eles direcionam para a gente um brief com aquilo que vai ser tendência daqui a um determinado tempo. O empreendedor Alex Oliveira começou sua vida no ramo de informática como prestador de serviços, passando para o cargo de vendedor e, mais tarde, surgindo novas oportunidades que eles nos contam. Foi onde nós começamos a desenvolver um trabalho com o Jorge Queiroz e vendia alguns equipamentos, na época vendia-se, fazia-se valer a venda, né? E depois disso, com o passar do tempo, a gente começou a ter um pouco de dificuldade nas vendas, porque nós esbarrávamos na questão da assistência técnica, né? Quem vai dar assistência técnica? E a gente precisava de gente vindo do Rio, e isso demorava, levava tempo. O exemplo de empreendedorismo coletivo da Associação dos Agricultores Familiares Produtores de Morangos de Nova Friburgo, a Amorango. A agricultura é uma das principais economias de Nova Friburgo e o Espaço Empreendedor foi conhecer de perto a realidade dos empreendedores da Associação dos Agricultores Familiares Produtores de Morangos de Nova Friburgo, a Amorango. A gente tenta reunir o grupo e fazer, e a gente tenta fazer um ano, outro, e fomos juntando, mas primeiro todo mundo queria esperar
para ver se tinha lucro, né? E aí agora que a gente resolvemos fazer com o apoio do Sebrae, a Márcia ajudou muita gente, né? Aí que a gente conseguiu... Na verdade, a associação ela trouxe benefícios que com o grupo formado nós temos mais força de compra, de comercialização e busca de informação para procurar passar qualidade para o consumidor. Com a associação, os agricultores buscaram conviver com as experiências na plantação de morango em outros estados. Neste lugar que vamos visitar, tem 22 tipos de chocolates. Vamos conhecer esse empreendimento? Nova Friburgo foi colonizada por alguns países, dentre eles a Suíça, e os imigrantes trouxeram nas bagagens algumas tradições culinárias. Queijos, chocolates, deixam qualquer um com água na boca. E o mineiro André Guedes sabe disso. Resolveu vir para a Suíça brasileira para aprender os segredos dessas receitas. E hoje ele é um grande empreendedor no segmento. André, como começou a sua história aqui na Queijaria Escola? Bom, eu vim para aqui em 1987, foi o ano da inauguração. Havia me formado na Escola de Laticínios, em Juiz de Fora, e vim trabalhar com o primeiro suíço aqui, o fundador. Fiquei aqui durante 2 anos trabalhando com ele, depois eu tive uma oportunidade de fazer uma especialização fora, na Suíça, na área de queijos maturados. E retornando, trabalhei até 2005, 2006 aqui como funcionário do Instituto, quando o Instituto decidiu por fazer a privatização ou arrendamento das atividades. Muitas empresas participaram desse processo, mas em função até da própria complexidade, do que é um pouco turismo, um pouco restaurante, as empresas não demonstraram interesse e nós criamos uma empresa para poder gerir e administrar desde 2007 a operação comercial e produtiva da Queijaria Suíça. Muito embora a gente continue com os cursos, com intercâmbio, com estágios e tudo. Então a gente tem a parte de escola, mas comercialmente o nome é Queijaria Suíça agora. Hoje, o apicultor sabe da realidade e não pensa em parar. Há 25 anos, Leandro deixava a carreira militar e estava em busca de uma nova profissão. Um amigo fez um convite para que começassem a criar abelhas. Eu era cadete da aeronáutica. Aí eu decidi que eu não queria mais ser militar. Então eu voltei para Friburgo, né? E na ocasião eu não sabia o que eu ia fazer ainda, só sabia que eu não queria mais ser militar. Aí um amigo me chamou para a gente começar uma criação de abelha, do zero, né? Aí nós começamos, né, a capturar uns enxames, fazer umas colmeias e se inteirar do assunto, né? Com 2 meses ele desistiu e eu gostei da ideia, né? Meu avô já quando eu era criança criava abelhas, né? E comecei esse trabalho, né? O pedido de licenças para funcionamento de casas de café cresceu 84% este ano no Rio de Janeiro. E o fenômeno é notável também no interior. Ricardo Pereira está inserido neste nicho de mercado e conta a sua história para o Espaço Empreendedor. Vamos conferir? Tomar uma xícara de café quente pode ser uma boa pedida para se esquentar nos dias frios. Ou simplesmente promover um encontro entre amigos, como pretexto para saborear esta bebida que tem sido um nicho de mercado. O tradicional expresso e as receitas criadas especialmente para a cafeteria atrai muitos clientes diariamente. Acho que em torno de umas 150, mais ou menos, por dia, pessoas por dia. Aliar um empreendimento a um produto que é tradição no mercado há muitos anos é uma receita infalível para o negócio, que também tem a função de promover espaço para o velho e bom bate-papo. O café, né, já remete a um convívio, né? As pessoas normalmente chamam alguém para tomar um café, alguma coisa assim. E a cafeteria é o ponto onde essas pessoas que querem interagir de alguma forma costumam ir, né? Então ela já está associada a essa coisa de convívio, de bate-papo, de relaxamento, um lugar tranquilo onde se quer frequentar. O fotógrafo Celso Jones se dedica em atender às necessidades, não só do mercado fotográfico direcionado aos casamentos, como também a eventos e fotografias publicitárias. Vamos conhecer?
Segundo dados do IBGE, o número de casamentos no Brasil cresceu 35% nos últimos 10 anos. O mercado movimenta 10 bilhões de reais por ano em serviços. Os noivos querem uma boa decoração, o registro de cada detalhe e música de qualidade. Trata-se de um momento especial que merece ser fotografado como algo de muito especial. Para ele, o primeiro curso foi um desafio de um amigo, mas hoje ele é produtor de cerveja. A cerveja, essa famosa bebida alcoólica que conhecemos, é feita a partir da fermentação de cereais como malte ou trigo com água, lúpulo e fermento. Existe um processo de produção de cervejas que não está acessível à nossa observação, mas, por outro lado, existe um processo que podemos conhecer de perto e ainda pode ser aprendido em cursos. Esse processo é a produção de cervejas artesanais. Aqui em Nova Friburgo, o Espaço Empreendedor foi conhecer de perto a história de um produtor de cerveja artesanal e o processo de produção dessa bebida tão famosa. Eu não gostava muito de cerveja, e um amigo meu, Frederico, ele meio que lançou um desafio e praticamente me obrigou a fazer um curso de cerveja, essa é a verdade. E chegando lá, na hora do curso, comecei fazendo um curso de cerveja, vendo bom papo, boa conversa, todas aquelas coisas, e a tão falada cerveja. Eu, como sempre gostei de cozinha, foi uma surpresa, olhando aquelas panelas, aquelas coisas todas, e também gosto muito da parte mecânica. O que me chamou também a atenção em pegar e construir alguma coisa. E, no meio do curso, bom papo, aquela coisa toda, e a tão falada cerveja. Vieram com um copo de cerveja na minha mão, que a princípio eu não queria nem aquela cerveja. Eu falei, não, obrigado. E de repente eu fui o centro das atenções, né? As pessoas olharam e falaram assim, poxa, tá no meio de um curso de cerveja, todo mundo querendo a cerveja e ele negando. Aí, no final das contas, acabei ficando com vergonha, peguei o copo de cerveja e comecei a... Levei, olhei a cor já era diferente, já foi um impacto. E quando eu levei, falei assim, senti um cheiro totalmente diferente e tomei. Quando eu tomei, o Frederico olhou para mim e falou assim, e aí? Eu falei assim, bom, isso não é cerveja. Eu falei, não, cara, o que não é cerveja é o que a gente toma por aí. Chico Joy faz parte do grupo desde sua fundação e aposta no trabalho em grupo para divulgar e comercializar seu trabalho. Eu comecei por volta de 4 anos atrás, junto com a minha mãe, que foi quem me apresentou todo esse mundo. Nós trabalhamos juntos em alguns eventos aqui na cidade, pequenas feiras, pequenos eventos. Depois ela resolveu parar. Eu dei continuidade ao trabalho, né? Então, por volta de 4 anos eu estou aí na ativa. O empreendedor conta que nunca precisou fazer cursos para produzir suas peças. O conhecimento que eu tenho, assim, que eu adquiri, foi de muita pesquisa, né? Mas basicamente eu sou autodidata. Né, mas a gente sempre tem que procurar reciclar, aprender novas técnicas, novos modos de fazer o trabalho, mas curso mesmo eu não fiz. No início, eram apenas peças para maquetes. Comecei fazendo árvores em escala, né, para o pessoal que fazia maquetismo, ou pessoal de arquitetura, o pessoal mesmo que gostava do modelismo, do trenzinho elétrico lá, que queria fazer a sua cidadezinha lá em casa. E como o tema do nosso programa hoje é recordar, no próximo bloco vamos relembrar mais histórias empreendedoras. No nosso programa, mostramos muitas propostas de quem se destacou no cenário do empreendedorismo e temos certeza de que essas histórias serviram de motivação para despertar novos empreendedores. Vamos relembrar um pouco mais? O grupo que me deu o valor
sabe, que a gente precisa e que o músico merece. Por exemplo, por ser uma família, é interessante falar isso, porque nem todo grupo que se trabalha te dá o teu valor, entendeu? Então, o Toque Serrano foi um grupo que acolheu mesmo. Então, é assim, eu trabalho nessa família aí, Toque Serrano. Numa das barracas de festejos de São João, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, nós encontramos um empreendedor que aposta num produto tradicional e tem estratégias para superar os períodos que não participa de eventos. Não é nenhuma novidade que ideias de negócios nascem a partir de uma oportunidade. Com o empreendedor Vanderlei, não foi diferente. Só que o empreendedor adaptou sua forma de trabalhar para conquistar clientes com uma proposta diferente do seu trabalho inicial. Primeiramente, eu era churrasqueiro. Aí comecei a trabalhar com picanha, aquelas coisas todas. Aí acabei com aquilo e comecei a criar, vender uns pãozinhos com linguiça e tal. Aí foi devagarzinho. Com Sérgio Luiz foi assim. Ele tinha uma banda musical e de repente viu que os empréstimos dos equipamentos foram dando lugar à locação de som e assim surgiu um empreendimento de sucesso. Muitas vezes, atividades desenvolvidas em uma profissão provoca a identificação da vocação para o trabalho em determinada área e o empreendedor descobre que pode prestar serviços e alcançar sucesso com aquilo que gosta. Bom, a gente tinha um grupo musical antigamente e tocávamos aqui na região Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Cachoeiras, Rio, e a gente tinha equipamentos para fazer a nossa apresentação. Então começou os amigos com outros grupos também solicitar o empréstimo desse equipamento. E a gente foi emprestando até um certo momento que a gente começou a alocar. E no final estava dando muito mais resultado a gente locar o equipamento do que tocar. Para chegar onde ele está, ele precisou enfrentar dificuldades, ser ousado e não desistiu, mesmo diante das oportunidades de largar tudo. Há 5 anos, Juan Salustiano, recém-formado em engenharia na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, recebeu um convite para ser sócio de uma empresa de consertos de carrinhos de supermercado em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Desde que eu estou aqui, eu sempre tive o sonho de fabricar o carrinho de supermercado, né? A gente fez melhorias de qualidade, né? Investiu muito em qualidade de produção, de produto, né? Da reforma, da parte de serviço dos clientes, né? E a gente continua se desenvolvendo. Isso é um processo contínuo de busca da qualidade, né? Da essência, né? A história que vamos conhecer agora mostra que vale a pena enfrentar os desafios e obstáculos que surgem antes mesmo da empresa entrar em funcionamento. Nova Friburgo, na região serrana do Rio, é uma cidade que conta com muitos empreendimentos inovadores. Os empreendedores atentos à busca por espaço no mercado cada vez mais lançam estratégias e diferenciais. Um desses empreendimentos é a pizzaria do casal Graziela e Eduardo, que contam de onde nasceu a ideia do empreendimento. Olha, nós queríamos montar um negócio que fosse diferente e uma coisa que nós gostássemos. Pizza, todo mundo gosta, só que redonda em todo lugar tem. Então, pesquisando, viajando, nós descobrimos pizza quadrada e resolvemos trazer para o Friburgo. Não bastasse o formato da pizza, os empreendedores apostaram no delivery. O delivery é a inovação do hoje em dia. As pessoas gostam de estar em casa, estar no conforto do lar e poder comer uma coisa gostosa. Por meio do nosso e-mail, espaçoempreendedor@luautv.com.br e também do nosso telefone 2522-5154, conhecemos empreendedores que queriam mostrar suas histórias e compartilhar as suas experiências. Lena Alves e Cláudia Garcia foram exemplos de empreendedoras que se sentiram motivadas a dividir suas histórias. Bom, desde criancinha, meu sonho de consumo era esse, ter salão, porque eu tinha um cabelo muito ruim. E como eu sofria muita discriminação, eu disse, quando eu crescer eu vou ser. Só que quando eu cresci não foi tão fácil assim, devido às dificuldades. Meus pais não tinham condição. Aí fui trabalhar na Filó e trabalhava meio período, no outro período eu trabalhava de ajudante em salão e nunca conseguia fazer um curso. Aí surgiu a oportunidade, uma amiga me deu de presente o curso que foi o primeiro de unha.
Nossa, para mim foi a glória, né? E depois que eu terminei o curso, eu falei, e agora? Como é que eu vou colocar em prática o que eu aprendi? Mesmo passando por algumas etapas para chegar à realização do seu sonho, a empreendedora não deixou de buscar cursos nas suas áreas de interesse. Depois eu vir a fazer curso de maquiagem, de penteado, já fiz vários, já participei de concursos de penteado. Graças a Deus, assim, consigo criar o penteado. Qualquer penteado que você me trouxer numa revista, eu consigo fazer. Durante a sua busca pelo salão próprio, a empreendedora enfrentou algumas dificuldades. Foi assim, uma longa caminhada até eu chegar nos dias de hoje. Muito sacrifício de ir para o Rio de Janeiro de carona. Passar às vezes o dia inteiro só com um salgado e um suco, né? Nem era refrigerante, era um suco. Mas nada disso fez com que eu desistisse. Eu sempre via aquelas pessoas que venceram. E por que eu não podia vencer? Comecei aos 13 anos, né, como ajudante. E ali eu fui pegando, olhando. Eu sempre gostei, sempre tive vamos dizer assim, uma quedinha, né, pro lado da beleza e tal. E durante algum tempo eu resolvi, fui trabalhar para outras pessoas, trabalhei para outras pessoas, mas resolvi mudar de ramo. Aí fui para confecção e tal, mas não era aquilo, não era o meu sonho. Voltei novamente para trabalhar para outras pessoas, trabalhei com a minha irmã durante muito tempo, e ali eu comecei a ter maturidade, a crescer profissionalmente, e cada vez aumentando a minha clientela, porque era necessário disso para você manter, né, o seu próprio negócio. E eu fui buscando também melhores cursos, me capacitando cada vez mais. Além de decidir a profissão a ser seguida, também é importante que o empreendedor saiba o empreendimento que quer ter. O sonho de ter um salão já havia muito tempo no meu coração, de ter o meu próprio negócio. Mas é difícil, né? Não é fácil, não é de hoje para amanhã que a gente consegue isso. Tem todo um degrau que você tem que subir, né? E às vezes você sobe um e desce dois. E aí você tem que tornar a subir novamente. E aí eu fui, sim, sonhando com um espaço super bonito. Não tinha, na época nem tinha nome, mas era o meu salão, o meu espaço. Foi da onde até surgiu o nome, o Espaço Super Bonito. Eu estava num restaurante de olaria quando uma pessoa parou do meu lado e perguntou: qual é o critério para escolher as pautas do seu programa? Olhei para ele e disse: poxa vida, critérios? Na verdade, basta ser empreendedor e ter uma boa história. Ele virou e me disse: e o que você acha de um maluco que idealizou um centro de informações turísticas? E olha que é um dos poucos empreendimentos particulares que prestam informações sobre o turismo no estado do Rio de Janeiro. E a partir desse rápido diálogo, acabei conhecendo um empreendedor que aposta num negócio que pode parecer utópico do ponto de vista financeiro. E compartilho essa história com você agora. O Rio de Janeiro é um estado com forte potencial turístico e Nova Friburgo tem características marcantes para que os turistas se sintam atraídos por suas belezas. As agências de turismo e o poder público têm função muito importante na divulgação desse potencial turístico, mas há um ano, Nova Friburgo conta com a existência de uma instituição particular de informações aos turistas. Mas o projeto em si, né, do Centro de Informação e da nós do turismo, hoje e desde aquela época, não é simplesmente a gente estar prestando informações a quem nos visita, né? Ele vai um pouco além, vai muito além disso, né? É a nossa meta, a nossa vontade, né? Todo o nosso esforço é de estar trabalhando
e buscando uma integração efetiva com todos os atrativos, com todos os equipamentos turísticos da cidade, né? E revirando o nosso baú, também temos a felicidade de mostrar uma das histórias de pessoas que foram motivadas a empreender por causa de assuntos tratados na nossa sala de visitas. Eu estava assistindo o seu programa, né? E estava falando sobre... Quem estava dando uma entrevista estava tendo uma sala de visitas sobre empreendedor individual. Então eu comecei a me interessar, peguei um papel e uma caneta e comecei a anotar tudo que o funcionário do Sebrae, a consultora do Sebrae estava falando. Automaticamente eu liguei e falei, pô, amor, tô vendo um programa na TV assim, assim, assado, tô levando material para você dar uma olhada. Quando ela bateu o olho, a resposta dela foi a seguinte, tipo assim, demorou, tipo assim, já era para ter feito. Então... eu comecei a agilizar as coisas, entre aspas, por exemplo, vou ao Sebrae. Só que eu, por exemplo, deixava para ir há 2 semanas, ela chegava a falar, Gerson, vai no Sebrae. Tem que ir no contador. Passava 2, 3 semanas, ela ia e me cobrava, Gerson, tem que ir ao contador. Então, tipo assim, todos esses passos eu fiz, mas eu fiz graças a ela, entendeu? Hoje eu tenho uma inscrição como empreendedor individual, estou tirando meu bloco de notas, estou conseguindo já entrar em algumas licitações, mas tipo assim, graças à organização e administração da minha esposa. O casal pretende viver somente do seu trabalho na área de fotografia. A visão é, sim, a gente conseguir, daqui a 1 ano ou 2, a gente ficar só na fotografia, montar uma empresa mesmo, não individual, e seguir, tentar crescer com isso, né? O Espaço Empreendedor se sente honrado por fazer parte dessas histórias e queremos continuar motivando novos empreendedores com experiências de pessoas persistentes, como Luiz Moraes, que nos deixou uma frase de destaque. A gente tem que ser teimoso igual a abelha. Não existe animal no mundo mais teimoso do que a abelha. A abelha, quando ela cisma de uma coisa, ela persegue e vai. E o apicultor, ou quem se propõe a esse trabalho, ele tem que adquirir essa característica de teimosia, de perseverança, de insistir cada vez mais, apesar dos tropeços, dos obstáculos, das dificuldades, mas sempre tem que buscar dentro de si um local que tenha força para superar esse obstáculo. As abelhas são mesmo corajosas e nós queremos que os empreendedores se sintam como elas, que não perdem o foco. Nosso encontro termina aqui. Continue ligado na programação da Luau TV. Grande abraço, muitas ideias empreendedoras, ótimos negócios para você e até o nosso próximo encontro.